Fala galera, aqui quem vos fala novamente é o Wesley Salles, certo? E hoje eu não estou aqui para fazer nenhum tutorial. Simplesmente nesse vídeo eu vou mostrar o processo de criação que eu usei para chegar nesse render final que foi usado para um campeonato de modelagem de Pokémon, certo? Eu vou falar sobre basicamente todos os processos, como modelagem, a texturização, rigging e a composição final. Tudo feito no Blender, exceto as texturas, certo? Então, basicamente essa é a cena completa, certo? A cena final que eu fiz a composição. Mas primeiro eu vou chegar na cena inicial, certo? Falar da cena inicial. Bom, essa é a cena inicial que eu fiz. Eu usei algumas camadas, certo? Para separar o... Deixa eu deletar aqui. Eu usei algumas camadas para separar melhor os objetos. Em uma camada eu deixo o Cubone, outra o plano, outra a configuração de luzes que eu usei e o rigging, certo? Básico dele. Bom, primeiro eu vou começar falando como eu cheguei à conclusão de escolher o Cubone para o campeonato, certo? Bom, basicamente o Cubone é um personagem do Pokémon que eu gosto desde pequeno, certo? Por esse crânio na cabeça, dá a impressão que ele é mau ou até fofinho, certo? Eu gosto desse osso também que ele segura, ele dá uma aparência diferente dos Pokémons, certo? Por esses outros motivos eu gosto do Cubone e resolvi fazer ele, até porque ninguém do campeonato ainda tinha escolhido ele. Então esses foram os fatores que me levaram a escolher o Cubone. Logo depois da escolha do Cubone, eu simplesmente parto para coletar as referências, certo? Que isso é fundamental para qualquer modelo que a gente venha desenvolver. Que a gente pegue referências reais para ter uma ideia melhor de como é o personagem, o objeto, e tanto de volume também e algumas características básicas sobre o personagem, certo? Aqui está umas das imagens que eu peguei de referência. Aqui é do desenho real para ter uma ideia mais ou menos de cores e de proporções, certo? Do corpo e do osso. Aqui é a imagem de pintura digital que eu gostei muito também, que ajudou também como base para saber mais sobre sombreamento usado. E aqui não é essa imagem aqui, que é um contorno do crânio que o Cubone usa. Isso aqui, ela ajudou muito para o início da modelagem do crânio, certo? Bom, agora, como estou falando, vamos falar de modelagem, certo? Eu vou mostrar o processo inicial de modelagem do Cubone, certo? Bom, basicamente, eu adicionei um cubo e bloqueei o Cubone, certo? Mas nas posições básicas aqui que a gente tá vendo, certo? O início foi basicamente esse. Aí logo depois é só ir ajustando os contornos da imagem e ir ajustando, certo? Isso aí. Esse é o processo básico. Adicionar aqui. E aqui terminar. Esse é o modelo básico, certo? O blocking da cabeça do Cubone. Muito simples, né? Por sinal também. Selecionar essas duas faces e fazer uma extrusão aqui. Esse foi o processo básico que eu usei para fazer o Cubone. Logo depois disso,
blocking, eu adicionei um loop e deletei metade das faces para adicionar um mirror do outro lado. Logo depois também adiciono um subsurf modifier e vou fazer um smooth aqui nas faces. Para o olho, simplesmente adicionei novos loops, certo? Que seguem aqui a forma da cabeça. Eu não me preocupei tanto em topologia, já que o campeonato era sobre render, certo? Melhor render. Então eu não precisei perder tanto tempo na topologia. Mas ela é muito importante, certo? Qualquer projeto que vocês forem fazer. Mas como eu tinha pouco tempo, eu não podia me preocupar em fazer tantos detalhes. Bom, aí basicamente foi isso, certo? O blocking da cabeça o crânio do Cubone. Depois, eu usando essa imagem de referência, eu fui ajustando, certo? Algumas faces, por exemplo, selecionava essas faces aqui. Selecionei essas faces e, por exemplo, rotacionei assim. E também usei o Sculpt Mode em alguns casos, certo? Para suavizar o modelo em algumas partes. Mas o trabalho, a maioria do tempo, foi de ajustar vértice, certo? Durante a modelagem. Simplesmente o início foi isso, certo? Logo depois dessa modelagem básica, eu já comecei o corpo, somente para essa imagem aí de referência, para que tenha a ideia de volume. Eu comecei colocando ela embaixo do crânio, certo? Só para ter uma ideia também, como eu disse, de volume. Dei um subdivide smooth e fui ajustando, certo? Já fiz um pescoço aqui, mais ou menos isso. O que me ajudou também foi esse add-on mesh, que está aqui, que veio por padrão desativado, que é o Loop Tools. Eu ativo ele, aperto W, que é o menu especial, e escolho em que formato eu quero que o loop se transforme, certo? Aqui ele se transformou no círculo, certo? Se eu clicar aqui, isso ajudou muito também em algumas partes, por exemplo, para fazer o loop do braço aqui. Simplesmente eu selecionei as faces, dei um inset e adicionei um círculo para ficar mais circular. E logo depois daí fui fazendo o braço, certo? Mesma coisa do crânio, deu um pouquinho de trabalho, que foi mais trabalho manual. A partir daí eu adicionei um mirror também no objeto e um subsurf, certo? Veja que algumas coisas tem que ajustar. Aí é trabalho mais manual, certo? Aí qualquer coisa aqui, como eu não lembro muito bem os detalhes, eu comecei a fazer a cauda e as corcundas, certo? Simplesmente usando inset e subdivisão. E aí chegando no resultado final. Eita. Pronto, ok. Esse aqui foi o resultado final da modelagem, certo? As corcundas, certo? Usei algumas ferramentas aqui, o inset, por exemplo. Depois adicionei novos loops. O braço foi a mesma coisa, faço uma extrusão. Depois vou adicionando os loops das partes onde vão dobrar, certo?
e vários ajustes para deixar o formato parecido com o da imagem lá que eu estava usando como referência, certo? Bom, aí aqui, logo depois do crânio e corpo recém-feito, certo? Eu gerei um render e saiu mais ou menos como, não tá aqui. O render inicial foi esse. Muito simples, né? Muita coisa mudou a partir desse render. E foram muito mais ajustes para chegar nessa parte, certo? Bom, logo depois da modelagem, eu adicionei alguns marcozinhos, que são marcas de onde vão ficar os cortes da malha, para iniciar na texturização, certo? Aqui está a textura que eu usei, certo? E uma coisa que eu digo também é usar a criatividade, que pra cá eu usei uma textura real de pele, certo? Para fazer os detalhes do Cubone, essas partes, compostos numa pintura básica com o mouse. Isso não dava para caprichar tanto, tinha que usar algumas texturas para fazer a parte básica dele. Eu tenho aqui, eu vou abrir o modelo, o PSD, certo, para vocês, que é o arquivo base, que tá aqui. E cadê? Texturas. Aí tá o modelo base. Eu também, primeiramente, eu usei o V, certo? Pra ter noção de onde iriam ficar as pinturas que eu iria fazer. Também importei o AO a fim de usar ele, mas não ficou muito legal, por isso eu desativei, ficou um pouco escuro. E eu não queria perder tempo ajustando algumas opções. Preferi não usar. Aqui a imagem básica da pele, que está com algumas opções de preenchimento, por exemplo, certo? Que foi a pele que eu usei, uma imagem real, que eu dividi em 4 partes e coloquei por cima, certo? Da imagem que eu tinha feito, a pintura que eu tinha feito, que foi essa aqui. Simplesmente uma parte peitoral dele, uma sombra, pinturas das garras e algumas sombras também. E esse foi a textura final do corpo do Cubone, certo? Para o crânio, também usando a criatividade, eu vou mostrar agora alguns materiais dos objetos. Pro crânio dele, eu usei simplesmente uma textura também, certo? Como vocês podem ver aqui nas imagens, é uma textura de concreto. Não achei nenhuma textura que chegasse próxima à textura de um crânio, certo? Principalmente para a textura que eu queria dar ao Cubone. Então eu usei simplesmente a textura de certo, de concreto aqui. Mais uma vez, na dica, usem a criatividade, né? Aqui algumas opções de influência da textura que eu queria passar, certo? Para deixar um pouco transparente, eu só quis que metade da cor fosse projetada no material e adicionei um pouquinho aumentei um pouquinho as opções das normais para dar efeito de normal map, certo? Pump map no crânio, certo? Simular buracos e partes altas também. Pro corpo, simplesmente como eu disse, não usei uma textura normal, quer dizer, usei a textura normal, certo? Que é basicamente, eu vou abrir aqui também. Aqui as texturas que eu usei. Aqui a textura normal, que é simplesmente a de pele, que eu dividi mais vezes, certo? Para dar texturização. Apliquei aqui junto com a textura lá que eu mostrei, diffuse, com algumas opções básicas, certo? Marcadas.
E eu iria usar também eu acabei usando também o Subsurface Scattering nessa imagem. Só que no render final não ficou legal, eu retirei, certo? Tinha feito o segundo render de teste, que chegou mais ou menos isso aqui, certo? Não ficou legal a texturização do personagem, então eu resolvi abandonar esse efeito para dar um efeito menos real mesmo e botar uma textura de pele, certo? Pro osso, basicamente, como eu mostrei no render final, carregar ele aqui novamente, eu usei a mesma textura, certo? Que eu usei pro crânio, só que aqui ela não está parecendo ser aplicada. Basicamente foi isso. Logo depois desse processo de criação, eu comecei o rigging do Cubone, que basicamente eu adicionei, coloquei outra camada. Basicamente foi feito com ossos, certo? Ossos normais, na qual eu nomeei cada osso com um nome para ficar melhor organizado. Eu poderia até fazer uma animação depois. E depois eu adicionei o Bebone, a visualização dele para ficar melhor aqui. E basicamente foi um rig rápido, certo, de se fazer, e na qual eu adicionei o Automatic Weights, certo, os pesos automáticos, que praticamente ficou certo no personagem, só precisei fazer alguns ajustes, certo? Mas no final o modelo se comportou bem, deu até para fazer a pose, certo? Aqui o rig na posição, certo, de início, posição T do personagem, e aqui a posição final, certo? Foi um rigging básico que eu vou estar ensinando nas próximas aulas do Blender Series, certo? No curso do canal. Bom, logo depois disso, posicionei, fiz uma configuração básica, adicionei um plano que não é visto no render e uma configuração com 3 luzes, certo? Básica. E dei uma renderizada nisso para testar o efeito. Esse foi o primeiro teste, certo? Adicionei alguns mods também no Compositor, bem básico mesmo, fiz a composição, certo? Só um render layer, um defox, que é o blur, certo? O depth of field, que para quem não está entendendo nada é simplesmente o efeito de desfoque da lente, certo? Com as opções que eu configurei aqui, com o render que eu gerei, eu misturei esse efeito com o render novamente e cheguei a esse resultado, certo? O plano aqui existe, mas eu ocultei a visualização dele no render e setei o material dele simplesmente para usar somente sombras, certo? No objeto só vão ser renderizadas as sombras, que por algum motivo que eu ainda não sei, não apareceram aqui, pelo menos não achei que estão visíveis, certo? E esse foi o render inicial, simplesmente para ter uma ideia, e o Subsurface Scattering ainda estava aplicado. E isso foi a primeira cena final, certo? Segundo render, o terceiro render. Bom, depois disso eu tinha uma cena que é a próxima que eu vou mostrar agora, de pedras que eu tinha aprendido no tutorial, certo? E achei que ficaria mais legal, até sei lá, pela textura, uma coisa parecendo pedra, um crânio, ia ficar parecido com algumas pedras no chão. E achei que ficaria legal adicionar o Cubone nesse render das pedras, certo? O legal dessas pedras, simplesmente, eu não precisei modelar uma a uma, certo? Elas são todas simplesmente são cubos subdivididos, certo? Muito legal essa técnica. Todas são assim iguais, só mudam relativamente escala, certo? Posicionamento. E todas têm um modificador Splice,
na qual eu posso modificar o formato da pedra simplesmente movendo ela na 3D View. Olha que legal. Vira outra pedra movendo ela, né? Bem legal. Como eu faço isso? Simplesmente com o poder dos modificadores que foram ensinados basicamente na aula passada do curso, certo? Eu adicionei um subsurf para dar uma suavização no objeto, certo? Sem essa suavização do objeto, quase que não dá para perceber o efeito. Bom, aí logo depois há 3 displays, certo? Que são modificadores na qual eu aplico uma textura sobre o objeto e ele basicamente dá uma função de normal, certo? Ele vai modificar baseado na textura a malha do nosso objeto. Então há 3 diferentes aqui. Vou mostrar um a um aqui para vocês verem. Aqui é o cubo subdividido somente, certo? E com a opção de smooth, o modificador subsurf. Aqui é um display simplesmente para forma básica. Outro display para outra formação na rocha, certo? E mais um para alguns detalhes pequenos. Todos juntos dão um efeito muito melhor de pedra, certo? Para texturização, simplesmente pegar uma textura de pedra que vira um tile também. E em mapeamento eu deixei gerado normalmente as coordenadas e projeção como se fosse num cubo, certo? Que é a forma básica. E influência eu deixei a cor e normal 0.1. Isso basicamente fez esta pedra, certo? Adicionei também um mirror, certo? Um espelhamento, um reflexo bem fraquinho dos objetos, que dá para perceber se olharmos com muita atenção, certo? Essa parte refletida aqui. Bom, depois da cena pronta, ela tem somente aqui 2 luzes. E o Cubone tá, eu linkei, certo? Quer dizer, eu fiz uma cópia, certo, daquele arquivo inicial que eu tinha mostrado do Cubone, trouxe ele para cá. Também fiz umas pokebolas básicas que tem 3 materiais simples. O branco tem somente as configurações de mirror, certo? Mudando a refletividade dele, quantidade de brilho, Fresnel dele, deu essa característica. O red é quase a mesma coisa, certo? Do branco. E o black, que é um material simples, simplesmente para fazer a parte central daqui da pokebola. Depois disso tudo pronto e configurada os sóis também, né? Com algumas configurações. Apertar F12, certo? Para renderizar. Volto quando o render estiver pronto. Bom, aí o render está ficando pronto, certo? Simplesmente aí está sem o fundo que eu adicionei fazendo a composição, certo? Com os nós. Deixa eu terminar de renderizar. E adicionei alguns efeitos. Pronto, tá aí, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que foi feita essa composição com o Node Editor. E aqui está a configuração básica, não tão básica assim, desse render, certo? Bom, explicando essas composições de nós, simplesmente aqui eu tenho uma camada de render, que é o último render que eu fiz, certo? Render layer, que não apresenta fundo. Logo aqui acima também eu tenho uma imagem que eu importei para ser o fundo. Bom, vou mostrar aqui mesmo. Essa imagem eu apliquei uma escala nela para ficar melhor aqui visualizada no render, certo? No fundo. Adicionei 2 blurs também para fazer um efeito legal de embaçado na imagem. E simplesmente juntei ela com o render inicial, na qual eu apliquei um sharpen, certo? Para deixar as arestas um pouco mais fortes. Um defocus, que é profundidade de campo, certo?
desfoque da lente a certa distância, configurei aqui algumas opções. E só com esse viewer aqui eu estou vendo só o render com esses nós aplicados, certo? A partir daqui, essa foi a visualização do render com o fundo aplicado, certo? Usando o mix. Então, basicamente, para chegar nesse render aqui, foi usado isso. Aqui embaixo, eu usei um invert, um blur e um multiply. E também misturei como o fator, certo? Era a quantidade do mix desses dois nós aqui diferentes, certo? Dessas duas composições de nós. É difícil explicar um pouco a configuração de nós assim para quem não entende, certo? Tô tentando aqui mostrar melhor para vocês, mas é difícil. Eu vou introduzir melhor essa configuração de nós desde o básico no curso. Bom, esses três aqui basicamente servem para fazer o efeito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Simplesmente fazem um efeito de vignette, que é essa borda aqui circular, certo, ao redor da imagem. E dá um efeito legalzinho para a imagem também. Simplesmente com a distorção de lente, limito ela a ser maior que 0, adiciono um blur e multiplico com a imagem anterior. E por final, simplesmente eu adicionei um balanço de cores, na qual fiz algumas configurações para deixar com a configuração final, que é essa aqui, certo? E depois ligo com o Composite, que é para ligar na composição. E o resultado final é essa imagem aqui, certo? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado do meu render, certo? Amanhã tem nova aula, certo? Do curso. Espero que acompanhem também. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Falou, galera.